Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre geração de código intermediário. Os objetivos desta aula são conhecer as operações disponíveis em código de 3 endereços, que é a forma que nós vamos utilizar para representar o código intermediário. Representar então o código intermediário utilizando esse código de 3 endereços e gerar código de 3 endereços a partir de definições dirigidas pela sintaxe e de esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe que nós vimos nas aulas anteriores. A leitura recomendada está no capítulo 6, mais especificamente nas seções 6.2, 6.4 e 6.6, a 6.6 apenas do 6.6.1 até o 6.6.4, do livro Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas. E a leitura complementar é o capítulo 5 do livro Construindo Compiladores. Bom, a gente viu, desde o início do semestre, o compilador divide-se em front-end e em back-end. As etapas de front-end, elas têm como objetivo identificar os erros do programa, a gente viu a análise léxica, sintática e semântica, e gerar um código utilizando uma representação intermediária que vai ser enviada depois para o back-end, ou seja, para as etapas finais. Então, essa etapa de geração de código intermediário que nós estamos vendo hoje é a última etapa do front-end, é a última etapa do processo de análise do nosso compilador. Quando o compilador ele está, após fazer análise léxica, sintática e semântica, ele tem diferentes possibilidades para gerar este código intermediário. Dentre elas, ele pode representar através de uma árvore de sintaxe, muito parecida com aquela árvore que nós construímos ali para realizar a análise sintática. Podemos usar os gráficos acíclicos dirigidos e podemos utilizar código de 3 endereços, que é a forma mais utilizada hoje em dia, em virtude de uma série de vantagens que ela tem. O que caracteriza um código de 3 endereços? Eu posso ter no máximo um operador por instrução. Então, os 3 endereços seria o primeiro endereço que vai receber o resultado e os 2 endereços dos operandos que vão ser processados por esse único operador. Analisando aqui, se eu tenho lá num programa, A recebe x mais y vezes z, uma expressão aritmética qualquer. Em código de 3 endereços, eu não posso representar essa instrução aqui, porque ela tem 2 operadores, o mais e a multiplicação, o asterisco. Então, o que a gente faz? Nós vamos quebrar essa instrução em 2 ou mais, dependendo do caso, instruções em código de 3 endereços. Percebam, matematicamente, o que nós vamos fazer primeiro aqui é a multiplicação do y vezes z. Então, nós vamos criar uma instrução para multiplicar o y vezes z. O resultado dessa operação vai ser guardado numa variável temporária. Então, esse T1 é uma variável temporária que o compilador cria automaticamente dentro do nosso programa. E aí o resultado de T1, o valor de T1, que é o resultado da multiplicação, vai ser somado a x para que nós possamos calcular o valor de A. Se a gente analisar, o resultado que eu vou ter aqui é exatamente o resultado que eu vou ter aqui. Só que aqui eu fragmento, eu separo essa instrução, para que essa regra de ter apenas um operador por instrução no código de 3 endereços seja respeitada. Assim, o código de 3 endereços, ele é formado por endereços e por instruções. O que são os endereços? Ou o que eu posso considerar endereços dentro desse código de 3 endereços? Os nomes, ou seja, são as variáveis do nosso programa. Então, sempre que eu falo em nome, são os identificadores que eu tenho do nosso programa. Então, eu vou ter um endereço que vai apontar para um identificador, para uma variável na memória. Eu posso usar constantes também, seja uma constante numérica ou uma constante alfanumérica, ou eu vou ter endereços para variáveis temporárias, como eu falei no slide anterior, criadas pelo próprio compilador. Aqui nós temos uma instrução em código de 3 endereços, T1 recebe y vezes 5, e aqui cada um dos endereços refere-se a um elemento diferente. Aqui eu tenho uma variável temporária, aqui o primeiro endereço do operador é o nome do identificador, do operando, desculpem, é o nome do identificador, e o segundo operando aqui, o endereço refere-se a uma constante. Claro que em T1 e em Y, o compilador ele não usa o nome das variáveis. A gente viu lá na análise léxica
Quando ele reconhece uma variável, ele vai jogar essa informação para a tabela de símbolos. E o compilador vai usar, então, a posição da tabela de símbolos. Por exemplo, aqui é o ID 6, lá na terceira posição. O T1, como é um identificador, quando o compilador cria esse temporário, ele vai colocar esse T1 lá na tabela de símbolos também. Então, ficaria algo do tipo ID 10 recebe ID 3 vezes 5. Estou supondo aqui as posições 3 e 10, onde os identificadores estão na tabela de símbolos. Aqui nós temos uma lista com os tipos de instruções que nós podemos usar em código de 3 endereços. Aqui é o mais comum que a gente já viu, para expressões aritméticas, uma variável que recebe uma outra variável operador e uma terceira variável. Na verdade, aqui x, y e z são apenas variáveis, são endereços, né? Podem ser constantes, como a gente viu, pode ser endereços de temporários, mas a ideia é essa. Uma variável, seja ela temporária ou não, vai receber aqui, que pode ser uma constante, uma variável do programa ou uma variável temporária, um único operador e um outro endereço aqui, né, que pode ser constante ou variável do programa ou variável temporária. Nós podemos ter aqui também atribuições com operadores unários, por exemplo, o menos, né, x igual a menos y, isso pode ser feito também. Eu posso ter instruções de cópia, x recebe y, certo? Podemos ter desvios incondicionais. Com certeza vocês já ouviram falar nos famosos GoTo, que há muitos anos a gente evita, né, quando cria programas em linguagem de alto nível, porque ele bagunça um pouco a nossa lógica e dificulta a estruturação e a depuração do programa. Mas em baixo nível, né, quando eu estou desenvolvendo código de baixo nível, o GoTo ele é muito utilizado. Então o que o GoTo faz? Ele manda, ele pula, ele desvia a execução do programa para uma determinada linha. GoTo para a linha 10, para a linha 20 e assim por diante. Né? O L aqui, como está especificado no slide, é um rótulo de uma instrução de 3 endereços. A gente vai ver mais para frente que esses rótulos podem ser a linha do programa, como eu comentei antes, ali para que linha ele vai, ou nós podemos criar rótulos independentes de linha. Mais para frente a gente vai entender isso melhor nos exemplos. GoTo é um desvio incondicional, ou seja, sempre que ele chegar naquele ponto, ele vai pular para a linha que está mandando. Mas nós temos aqui desvios condicionais. Por exemplo, se uma determinada variável aqui for verdadeira, ele vai para uma determinada linha. Então, ele não pula sempre para aquela linha, ele vai pular apenas se essa variável for verdadeira. E aqui nós temos um if um pouquinho maior, seria se uma variável, esse helloop aqui seria operador relacional, se o x for maior que y, ou x menor que y, ou x igual a y, aí a gente pode usar os operadores, ele vai para uma determinada linha. Então, esses comandos aqui, ó, são comandos que nós temos em código de 3 endereços. Podemos ter chamadas de procedimentos, né? Essas chamadas de procedimento, elas envolvem aqui alguns comandos. Param x é o comando que diz que x é o parâmetro de uma determinada função. Então, se eu tenho uma função com 2, 3 parâmetros, eu vou precisar 2, 3 comandos desse aqui. O calp quer dizer que eu estou chamando uma determinada função p, e esse n representa o número de parâmetros que eu estou passando para ela. Então, esse n aqui tem que ser coerente com o número de comandos parâmetro que eu usei antes. Eu digo param x, param y, param z, ou seja, 3 parâmetros, para eu chamar o procedimento, eu tenho que definir que eu estou chamando o procedimento TP com 3 parâmetros. Vamos fazer um y igual a calpn, podem ver que é parecido com isso aqui. Aqui é como se nós tivéssemos, né, como vocês trabalham com Java, chamando uma função void, ela não vai retornar nada. Aqui eu estou chamando uma função com um tipo de retorno, int, double, qualquer coisa, que vai retornar alguma coisa para esse y aqui. E aí temos dentro da função esse comando return y, né, que é muito semelhante ao do Java, que é o que vai pegar o resultado da função e trazer para cá. Nós temos instruções indexadas, x recebe y na posição i, ou xi recebe y, por exemplo. Percebam que eu não tenho xi recebe yi. Eu não consigo atribuir em código de 3 endereços o valor de uma posição de um vetor diretamente para uma outra posição de um outro vetor. Tá? Então a gente vai precisar de uma variável auxiliar para fazer isso aqui. É mais uma das restrições
do código de 3 endereços. E atribuições de endereço, apontadores, né? Vocês estudaram C lá na primeira fase. Aqui o x vai receber o endereço da variável y. O x aqui vai receber o conteúdo apontado pela variável y. O endereço apontado por x vai armazenar o conteúdo da variável y. Então, essas atribuições de endereço que a gente pode usar em C também pode ser utilizado em código intermediário. Não sei se vocês perceberam, mas nós não temos nenhuma estrutura de repetição em código de 3 endereços. Então, como é que nós vamos fazer para transformar aqueles programas que a gente cria com for, com while, com do while, se nós não temos esses comandos aqui? Como eu comentei lá nas primeiras aulas do semestre, a ideia do código intermediário, né, especificamente do código de 3 endereços também, é fazer uma linguagem, oferecer uma linguagem com nível de abstração intermediário. Ela não é tão abstrata quanto as linguagens de alto nível, C, Java, Python, que vocês programam, mas ela ainda não é tão detalhista quanto as linguagens de baixo nível. Então, o que esse código de 3 endereços fez? Alguns comandos ainda existem, o if ainda está aqui, só que de uma maneira um pouco mais simples. Agora as estruturas de repetição não mais. Então, tudo que nós temos nos nossos programas, eles têm que ser representados em código de 3 endereços usando apenas esses comandos aqui, certo? E aí, claro, as interrupções, né, do sistema operacional, como vocês viram lá na disciplina de sistemas operacionais. Então, todos os comandos for, while e do while, eles são criados em código de 3 endereços utilizando o if, goto e o goto. Então, esses dois comandos vão servir para fazer todo o nosso fluxo de controle. Seja com nós tenhamos criado os comandos lá no nosso programa, usando if, usando switch, usando for, usando while, usando do while, tudo isso vai virar goto, if, goto aqui em código de 3 endereços. Aqui nós temos dois exemplos disso aí, ó. Vamos imaginar que nós tenhamos este código aqui em uma linguagem de alto nível. Se o x for maior que y, então o a é x mais y. Se não, o a é x menos y. Como que isso aqui fica em código intermediário? Primeiro a gente vai usar o comando if goto para fazer a comparação. Se esta comparação for verdadeira, certo? Nós queremos fazer que o a é igual a x mais y. Nós vamos pôr um goto a 2 linhas para frente aqui, ó. A gente já vai entender o porquê esse 2 linhas para frente. Então, se o x for maior que y, eu vou para a linha 3. Aqui na linha 3, o que eu vou fazer? Vou fazer um temporário 1, que é igual a x mais y, e depois o a vai receber o temporário 1. Se vocês prestaram atenção ali nas características do código de 3 endereços, vocês devem estar se perguntando, por que eu não coloquei o a igual a x mais y direto aqui? Essa instrução, embora ela tenha sido feita lá no meu código-fonte, né, na minha linguagem de alto nível, mas ela também é aceita em código de 3 endereços. Por que ela não está aqui direto? Seguinte, ela não está aqui direto porque o processo para fazer isso aqui seria bem complexo, tá? Por mais que não pareça. Então, o que acontece? Como o compilador ele não sabe, ou ficaria muito difícil, não é que ele não sabe, é que ficaria difícil para ele diferenciar essa situação. Quando eu preciso criar temporários e quando eu não preciso criar temporários. Então, ele cria o temporário sempre. Então, é uma questão de facilitar a geração do código intermediário. Mas eu estou criando uma instrução desnecessária, com certeza. Se vocês lembrarem lá do início, depois da geração de código intermediário vem o quê? A otimização de código. Lá na otimização de código, a gente vai cortar esse T1 e vai voltar a ser A igual a X mais Y aqui. Nesse momento, ele faz essa separação. Muito bem. Fez o cálculo, então, se o X for maior que Y, vai para a linha 3, calcula o A fazendo o A igual a X mais Y. Quando ele faz isso, ó, tem um goto 8. O que é o goto 8? O 8 é a primeira instrução que vem depois do if. Aqui, como eu não tenho nada depois do if, eu deixei aqui com reticências. O porquê disso? Ele executou o if, ele entrou no if. Então, ele tem que pular o else. Esse goto 8 ele serve para pular o else. Então, ele executa aqui, pula o else.
Agora aqui em cima, por que eu falei que nós temos que pular 2 linhas para frente? Porque se eu já colocasse o T1 aqui, ó, mandasse ele ir para a linha 2, se a condição for falsa, o que acontece? Se a condição for falsa, não executa o goTo. Se ele não executa o goTo, ele automaticamente vai para a próxima linha. Então, se eu não colocasse esse goTo aqui e fizesse goTo 2, independente do x ser maior que y ou ser menor, ele sempre executaria essa linha aqui, estaria na posição 2. Então, sempre que tem um if, a lógica é essa. Se for verdadeiro, pula lá para o 3. Se ele for falso, o que vai acontecer? Ele vai executar a próxima linha. Ele chega na próxima linha, o que acontece? Ele manda ir lá para a linha 6. Ó. O que é a linha 6? A linha 6 é o comando do else. O comando que vai ser executado, como está aqui no meu código fonte. Se o x não for maior que y, lá vai ser x menos y. Se o x não for maior do que y, se isso for falso, ele vem para cá, aqui ele dá um goTo para a linha 6, na linha 6 ele vai fazer o x menos y e vai salvar em A. E aí, quando ele termina o else, ele automaticamente vai executar a próxima linha que está aqui embaixo. Sempre que a gente tiver comandos do tipo if, a estrutura vai ser essa aqui. Faz a condição, se for verdadeiro, pula uma linha e executa o verdadeiro. No final do verdadeiro, coloca uma linha para pular todo o else. Na segunda linha, a gente coloca um goTo para pular todo o if e ir para o else. No comando while, a gente tem uma situação relativamente parecida. Ó. Aqui nós temos um i igual a 1, inicializa. Aqui, i igual a 1. Enquanto o i for menor que 10, ele vai fazer alguma coisa. Poderíamos ter vários comandos aqui. Para não ficar muito longo, eu só coloquei igual a i mais 2. Ele só vai ficar incrementando até sair da estrutura de repetição. O que acontece aqui? Ó, é o mesmo teste. Se o i for menor que 10, eu quero entrar. Então, se o i for menor que 10, eu vou entrar. Eu pulo uma linha e vou aqui para o 1. E faço o cálculo igual a i mais 2. Sempre que eu tenho o while, o último comando, o que é? É para voltar lá para o teste. Ó. Eu volto para a linha 2. Aí aqui na linha 2, vai testar de novo. I é menor que 10? Sim, porque o i começou com 1 e agora mais 2 dá 3. Então é verdadeiro, pula para a linha 4. O i que era 3 mais 2 dá 5. Volta para cá. O i 5 é menor que 10? Entra no goTo. 5 mais 2, 7. Volta. 7 menor que 10. Entra na linha 4. 7 mais 2, 9. Volta para a linha 2. 9 menor que 10. Vai para a linha 4. 9 mais 2, 11. Agora o nosso i é 11. Voltamos para a linha 2. 11 é menor do que 10? Não é. Essa comparação aqui é falsa. Uma comparação é falsa e não executa o goTo. Se ele não executa o goTo, ele vai para a linha de baixo. O que a linha de baixo faz? Ela vai dar um goTo fora do nosso while. Da mesma forma que a gente viu lá, dar um goTo para fora do else. Né? Então aqui a gente pula para o 7 e vai executar o restante do nosso código. Então aqui estão 2 exemplos bem simples, mas qualquer if, qualquer while, a gente sabe que se for um for ou um do while, a lógica vai ficar igual a essa aqui, né? Porque são comandos que fazem a mesma coisa, só com sintaxes um pouco diferentes. Aqui nós temos um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Ó. Temos o while e dentro do while temos if, certo? Percebam que nós temos aqui na linha 2 o if referente à lógica do while. Ó. Se o i for menor que ou igual a n, ele vai para a linha 4. Aqui na linha 4 que ele vai fazer o teste do if, para ver se ele vai executar o if ou se ele vai executar o else, aqui nas linhas 9 e 10. Né? Feito isso, ó, aqui embaixo ele vai executar o i mais 1 e volta ali para a linha 2 e novamente vai continuar fazendo todos os testes. Então fica aqui um exercíciozinho, vocês simularem, colocarem um valor aí para n, um valor para x ou y, simularem essa execução. Primeiro no código de 3 endereços, né, fazendo um teste de mesa, como vocês faziam lá em Introdução à Programação, e depois fazer
com os mesmos valores, um teste de mesa aqui, para verificar se esses dois códigos aqui são coerentes, né? Eles têm que dar exatamente o mesmo resultado. O código de 3 endereços, né, ele fica armazenado no computador, ou no compilador, na verdade, né, ele pode ser armazenado de duas maneiras diferentes, ou em quádruplas ou em triplas. Então aqui nós temos uma expressão, tá? É o código que o usuário digitou e mandou compilar. Aqui nós temos o código de 3 endereços. O que ele faz primeiro? Ó? Primeiro ele calcula esse menos C que está aqui. Depois ele faz o B vezes o T1, que era o menos C. Então, ele resolveu isto daqui, certo? Agora ele calcula o menos C daqui em T3. Depois faz B vezes T3 para calcular isso aqui. Depois ele soma, né, o T2 e o T4 que ele calculou aqui para armazenar o valor em A. A gente sabe, novamente, que aqui tem vários cálculos desnecessários, mas o gerador de código intermediário vai gerar dessa forma. Depois o otimizador de código vai se preocupar com isso. O que é importante vocês entenderem agora é isso aqui fica representado dentro do compilador. A gente usa quádruplas, vamos imaginar isso aqui como sendo um registro, né, uma struct, ou um objeto mesmo, onde em cada objeto eu vou ter representado uma instrução. E aqui eu tenho um vetor ou uma lista, né, com todas as instruções. Então nós temos na primeira coluna, desculpem, na primeira coluna o operador. Então nessa primeira instrução o operador é o operador de minus. Notem que minus é um operador diferente da subtração. Tá? Aqui eu estou fazendo um operador que faz um número negativo, não estou fazendo uma subtração. Em código de 3 endereços ele diferencia isso. Então eu tenho minus, o primeiro argumento que é o C, não temos o segundo argumento, porque esse aqui é um operador unário, aí onde vai estar armazenado o resultado, que é na variável T1. A segunda instrução, ó, T2 recebe B vezes T1. O operador é multiplicação, vezes, o primeiro argumento é o B, o segundo argumento é o T1, o resultado vai ficar em T2. E assim por diante, até chegarmos na última instrução, onde A recebe T5. Então, eu não tenho operação nenhuma aqui, ó, de multiplicação, soma, nós vamos guardar no operador um sinal de igual, simplesmente de atribuição. E aí ele vai pegar o primeiro argumento e vai atribuir no resultado. Nós não temos argumentos, o segundo argumento nesse tipo de instrução. A segunda abordagem, ela trabalha com triplas. Percebam que nós não temos essa coluna do resultado aqui. Quando a gente trabalha com quádruplas, percebam que nós fazemos o menos C e guardamos em T1. Depois nós multiplicamos o T1 por B. O que é feito aqui? Ó? Eu vou fazer menos C. A gente não diz onde esse valor vai ser armazenado. Lá na segunda instrução, quando eu queria fazer B vezes o resultado de menos C, o compilador armazena aqui a posição da instrução, 0. Ou seja, ele vai fazer B vezes o resultado da instrução 0. É a mesma coisa que estava aqui. Aqui da mesma forma, a instrução C, a instrução 2 é menos C. Na instrução 3 eu vou fazer B vezes o resultado da expressão 2, que é o menos 3. Lá na expressão 4, ó, a gente fazia o T2 e o T4. T2 mais T4. O T2 foi calculado na linha 1 e o T4 na linha 3. Então aqui eu vou somar o resultado da linha 1 com o resultado da linha 3. Por fim, eu vou guardar em A o resultado da linha 4. As triplas ela tem como vantagem, né, é uma economia de memória. Eu não tenho esse campo a mais aqui. Mas elas acabam representando uma desvantagem posteriormente. Como eu comentei com vocês, o otimizador de código, que é executado logo após a geração de código intermediário, ele vai eliminar algumas instruções dessas aqui. Por exemplo, o menos C. Ele vai tirar porque isso aqui é desnecessário. Quando ele tira essa instrução aqui, o que acontece? Essa instrução passa a ser a 2, essa a 3, essa a 4, ou seja, elas vão ocupar posições diferentes. Sempre que elas ocupam posições diferentes, vamos ter que reorganizar tudo isso aqui. Ó. Na hora que eu vou fazer
o B vezes a operação 2. A operação 2 não existe mais. Vai ser aqui a operação 0, que é o menos C lá de cima. Então, isso acaba gerando um tempo maior. A gente tinha restrições de memória muito grandes, né, que qualquer byte de memória que nós economizássemos era importante, então as triplas faziam mais sentido. Hoje em dia, como a memória não é um pré-requisito fundamental na grande maioria dos sistemas que a gente desenvolve, né, tirando a parte de sistemas embarcados, em geral a gente não se preocupa tanto com memória, então é mais fácil usar as quádruplas, a gente perde um pouco em memória, mas ganha em desempenho. Eu não preciso ficar recalculando esses valores aqui, lá durante a otimização de código. Aqui tem uma explicação, né, do que vai em cada um dos campos das quádruplas e triplas, né, que é basicamente o que eu falei no slide anterior, deixei para vocês depois darem uma consultada em caso de dúvida. Agora vem a questão, como que nós fazemos a tradução, né, dos nossos comandos, das nossas expressões? Então a gente viu ali que nós temos comandos em código de alto nível e nós precisamos transformar esses comandos aí em código de 3 endereços. Como o compilador faz isso? Ele vai fazer isso da mesma maneira que a gente fez a análise semântica na aula anterior. Por meio das definições dirigidas pela sintaxe ou por meios de esquemas de tradução dirigidos por sintaxe, tá? Ele vai executando ações enquanto a análise sintática é realizada. Ou seja, nós temos a gramática, enquanto essa gramática vai sendo processada, gerando aquela árvore, né, ou naquele processo de empilha e desempilha, para ver se a ordem dos tokens está correta, ao mesmo tempo ele vai executando ações que fazem análise semântica e executando ações que fazem a geração de código intermediário. Quando a gente fala em tradução de expressões matemáticas, basicamente a principal tarefa da geração de código intermediário é dividir as operações com mais de um operador e fazer os ajustes às referências quando nós utilizamos vetores. Tá? Porque os vetores, a gente pensa, vetor na posição 0, vetor na posição 1, só que quando a gente vai para a memória, a posição 0, vamos supor que esteja na posição 0 de memória. Agora a posição 1 não. Se o vetor é de inteiros, a posição 1 vai estar lá no 4. Se o vetor é de floats, a posição 1 já vai estar no 8, que isso varia com o tipo de dado que está ali. E na geração de código intermediário, ele faz todos esses ajustes aqui para nós. Aqui nós temos um esquema de tradução, então, certo? Com a gramática do lado, para expressões onde eu posso ter apenas a soma, números negativos, operadores, expressões entre parênteses e identificadores. Aqui nós temos uma série de ações. Tá? Essas ações aqui, pode ver, estão vendo esse new temp aqui? Lembra que eu comentei com vocês que para a gente gerar código intermediário de expressões, nós vamos criando novas variáveis temporárias. Então, esse new temp representa as novas temporárias que nós estamos criando. Esse gen aqui vem de generator, né, de gerar. Ele está gerando comandos. Pode ver que ele está gerando comandos a partir dos atributos do símbolo da nossa gramática. Aqui ele está gerando um comando de soma em código de 3 endereços. Aqui ele está gerando um comando de número negativo, né, minus, em código de 3 endereços, e assim por diante. Da mesma forma, só para a gente relembrar, né, aqui quando nós temos uma soma de expressões, a gente viu na aula anterior que eu vou ter essa verificação dos tipos. Percebam que essa instrução, essa mesma instrução aqui. Por fins didáticos, né, o livro separou um esquema de tradução para análise semântica, que é o que está aqui embaixo, e um esquema de tradução para geração de código, que é o que está aqui em cima. Mas na prática, o que vai acontecer? Essas ações aqui vão estar misturadas aqui em cima. Nós vamos ter o esquema de tradução, que vai fazer análise sintática, análise semântica e geração de código intermediário, tudo junto. Nós usarmos comandos de fluxo de controle, né, o if, o else e o while, todos eles dependem da tradução de expressões lógicas. Se alguém estivesse perguntando, e o for? O for, na verdade, ele tem uma condição lógica também dentro dele, só muda um pouquinho a sintaxe. Então, o for vai funcionar da mesma maneira. Então, nós vamos ter que trabalhar com as funções lógicas e ou negação e com os operadores relacionais, né? As expressões relacionais, que é um operando, uma variável,
um operador maior, menor, maior, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente, e um outro valor. Nós temos que representar isso aqui, ó, dentro dos nossos esquemas de tradução para gerar esses comandos em código de 3 endereços. Aqui alguns pressupostos, só para a gente padronizar o que vem depois, né? Bom, eu tenho um B, uma expressão lógica. A expressão lógica pode ser uma expressão lógica ou outra expressão lógica, uma expressão lógica e outra expressão lógica, a negação de uma expressão, pode ser uma expressão lógica entre parênteses, pode ser simplesmente um true ou um falso, ou pode ser uma expressão aritmética, operador relacional e outra expressão aritmética. Lembrando que a expressão aritmética pode ser só um número, pode ser um identificador, ou pode ser x mais 10 menor que y mais 20, alguma coisa assim. Precedência em ordem crescente, né? Primeiro a gente faz o ou, depois faz o e, depois faz a negação. E aqui, isso aqui é um detalhe importante, né? Se eu tenho B1 ou B2, se o B1 é verdadeiro, eu nem preciso avaliar B2, certo? Porque, como é ou, se um é verdadeiro, o resultado já é verdadeiro. Da mesma forma, eu tenho B1 e B2. Se o B1 é falso, nem preciso avaliar B2, porque os dois precisam ser, se um é falso, os dois são falsos com certeza. Se os dois são falsos, não, desculpe. Se o primeiro é falso, o resultado é falso com certeza, não importa o que venha depois. Da mesma forma aqui, se o primeiro é verdadeiro, o resultado é verdadeiro, não importa o que venha depois. Então aqui, ó, nós temos o que é chamado de código de curto-circuito. A gente tem um if, um while, né, usando várias operações lógicas, como é que ele funciona? Ele vai separando cada uma das expressões lógicas em um comando if. Por exemplo, aqui eu tenho x menor que y ou isso daqui tudo. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele automaticamente vai entrar no if, que é o x igual a 0. Se aqui for verdadeiro, não importa o que virá depois. Então, isso é o que está refletido aqui, ó. Se o x for menor que 0, vai para o L2. No início da aula eu falei para vocês que quando a gente usa o goTo, nós podemos usar o número da linha ou nós podemos usar labels, tá? Como se fossem marcadores de linha. Então aqui nesse exemplo o livro está usando um label. O que é o label 2? Ó? Se o x for menor que 100, ele vai entrar aqui, que é o x igual a 0. Então ele entrou dentro do if, certo? Agora, se isso aqui for falso, ó, se for falso, não quer dizer que ele não pode entrar. Ainda tem que avaliar todo este lado aqui. Então, como isso é falso, ele não executa o goTo. Ele vai para a linha de baixo. E existe aqui um comando, tá? Na verdade, não é um comando diferente. É só uma lógica inversa que facilita um pouco, que é o comando if false. Quer dizer, se essa comparação for falsa aqui. A gente viu que quando nós temos um e, se o primeiro for falso, nem preciso testar o segundo. É isso que está acontecendo aqui, ó. Se for falso que o x é maior que 200, então com certeza ele não vai entrar no if, ele vai para o else. Por que com certeza? Porque isso aqui é falso. Como que eu sei que é falso? Porque se isso fosse verdadeiro, ele já teria ido fazer o x igual a 0 e tocaria o barco. Se ele chegou nesse teste é porque isso aqui é falso. Se essa condição aqui for falsa também, aí o resultado desse e vai ser falso, e falso ou falso vai dar falso. Então, ele não vai entrar no if. Então, por isso que se o x for maior que 200, ele vai para o L1. O que é o L1? A linha imediatamente depois do nosso if aqui. Tá? Ele não vai entrar no if. Vamos supor, não, isso aqui não é falso. X é maior do que 200. Então, se o x é maior que 200, se isso não é falso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o terceiro teste. Isso aqui é verdadeiro. Agora ele vai ver, ó, se esta comparação aqui não for verdadeira, né, se isso aqui for falso, ele vai pular para o L1, ele vai embora. Agora, se essa comparação for verdadeira também, então essa e essa são verdadeiras, quer dizer que todo esse lado é verdadeiro, e aí falso ou verdadeiro, da verdadeiro ele vai entrar aqui, então ele não pula para o L1, ele vai executar aqui o x igual a 0. Essa instrução aqui não tem else, ó, percebam, é só o if, e a hora que ele fizer o x igual a 0, ele vai
da sequência e vai executar a linha que vem depois. Então, toda aquela lógica que nós temos dentro dos ifs, dos whiles, do whiles e dos fors também, ela vai ser traduzida desta forma aqui dentro. E nós temos uma figura que ilustra um padrão para os nossos comandos, para as nossas estruturas de seleção e repetição. Esse b.code aqui, ó, seria o código que vai fazer o teste, para verificar. São os ifs do slide anterior. E aí, ó, se esse código for verdadeiro, onde que ele vai? O b.true, que é executar o código S1. É o código S1, é o que está dentro do if. Não deixei isso bem claro. Essa estrutura aqui, ó, ela representa esse comando if aqui de cima, sem o else. Então, se a lógica for verdadeira, ele vem para cá, executa o código S1, que podem ser dezenas de instruções, e depois vai embora. Se o b.code, ou seja, se o meu teste lógico for falso, ele pula automaticamente para cá. Aqui nós temos o if-else. Percebam que o if-else é um pouquinho diferente. Ó. A gente faz o teste do código, se for verdadeiro, pula para cá. Executamos todo o código do S1, que é o que está dentro do if aqui em cima, e nós vamos pular lá para o next. O que é o next? O primeiro comando depois do else. Então, eu sempre executo um código e pulo para o final. Agora, aqui na hora que eu estou avaliando a minha estrutura de repetição, se ela for falsa, nós vamos para o b.false. O que nós temos no b.false? Nós temos todo o código do S2. O que é o código do S2? Ó, percebam aqui em cima, são todas as instruções que estão dentro do nosso else. Então, aqui, a estrutura padrão do código de 3 endereços do else. E aqui nós temos a estrutura padrão do código de 3 endereços do while. Se o b.code, né, que é a expressão lógica que eu estou testando aqui dentro do while, se ela for verdadeira, eu venho para cá e executo o s1.code, o código do S1. O que é o código do S1? Todas as linhas que estão dentro do while aqui. Pode ser uma linha, pode ser milhares de linhas. Quando a gente chega no final, ó, nós sempre vamos ter um goto begin. Voltamos para cá. Para quê? Para testar de novo. Enquanto for verdadeiro, executo o s1.code e volta para o begin. Até que em algum momento, né, se o meu programa estiver com a lógica correta, se ele não entrar em looping infinito, em algum momento ele vai ter esse teste aqui falso. E aí nós vamos para o b.falso, que é a primeira linha abaixo do goto. A primeira linha que vai armazenar, na verdade, a primeira linha de código que está depois do while. Então, nesse slide aqui, vocês têm uma ideia de como é a estrutura geral de um código de 3 endereços para os comandos de seleção e repetição. Aqui nós temos agora os esquemas de tradução, certo? Esses esquemas de tradução aqui, ó, são os esquemas responsáveis por quando eles estão reconhecendo os comandos if, else e while, por fazer a geração deste código todo aqui. Tá? Esse S é um S1, S2 é para dar recursividade, para a gente poder ter, né, mais de um comando aqui. O nosso comando pode ser uma atribuição, pode ser um if else, pode ser um while, ou podem ser 2 comandos para dar a recursividade. Com a execução dessas ações semânticas aqui, certo, nós vamos fazendo a geração de código. Na verdade, isso aqui não é um esquema de tradução, é uma definição dirigida pela sintaxe. Percebam que todas as regras estão aqui no final e a gente está concatenando valores nos atributos. Tá? É um pouquinho diferente do esquema de tradução. Aqui nós temos a continuidade daquele esquema de tradução, tá? Os dois pertencem ao mesma gramática. Percebam que aqui, ó, nós temos o B, que são as expressões lógicas testadas no if e no while. Aqui nós temos, né, o B pode ser o ou, o e, a negação, true, false, então aqui tem o restante daquele lá. Se nós pegarmos qualquer comando usando if, usando while, com esses esquemas de tradução aqui, nós conseguimos gerar o código intermediário para eles, certo? Depois eu vou gravar um vídeo fazendo manualmente aqui a transformação de um código intermediário, tanto de expressões matemáticas quanto de estruturas de seleção e repetição, para vocês acompanharem o processo passo a passo e poderem entender melhor. Bom, finalizada essa aula,
eu vou deixar uma atividade no SIGA, certo? Lá está disponível um esquema de tradução semelhante àquela gramática que vocês já usaram na unidade 3 para fazer análise sintática, né, de programas em uma linguagem algorítmica. E agora eu adicionei as produções, eu adicionei as ações semânticas nas produções daquela gramática para que vocês consigam fazer análise sintática, análise semântica e a geração de código intermediário daqueles exercícios também. O SIGA vai ter mais detalhes sobre como resolver essa atividade aqui. Assim, concluímos essa aula de hoje, né? Tinha como objetivo conhecer as operações disponíveis em código de 3 endereços. Então, nós vimos que em código de 3 endereços, nós podemos usar instruções com apenas um único operador e 2 operandos, né? Operações com mais operandos na linguagem de código-fonte têm que ser quebradas e divididas em várias. Vimos também que a gente pode usar ali indexação de vetores com algumas restrições, podemos usar ponteiros, podemos fazer chamadas à função e podemos usar os comandos goTo e ifGoTo para controlar o fluxo do nosso programa. Então, basicamente, essas são as instruções aí que nós temos para representar tudo que está no nosso código-fonte. Vimos como representar o código intermediário utilizando o código de 3 endereços, né? Então, vimos aqueles exemplos do if, do if e do while em conjunto ali. Então, é importante que vocês entendam bem aquilo ali para enxergar, né, que o valor, o resultado, a lógica do código de 3 endereços é exatamente igual à do código-fonte. E, por fim, o terceiro objetivo, que é gerar código de 3 endereços a partir das definições dirigidas por sintaxe ou dos esquemas de tradução pela sintaxe. Aqui a gente viu apenas um overview, né, de como isso funciona, e aí no próximo vídeo vocês vão ter um exemplo prático para ajudar. Até mais!